Boa tarde, meus filhos e filhas, que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Parei um pouco aqui os meus trabalhos para falar de uma grande perda. O mundo está perdendo seus grandes mentores, grandes pontes e fontes ligadas à espiritualidade. E vou ser bem franco na minha visão, na minha ótica. Estamos perdendo momentaneamente uma batalha, aonde os bons estão sendo chamados, provavelmente para trabalhar do lado do espiritual, e fica no físico o fanatismo, muitas das vezes a falta de doutrina, a falta de responsabilidade, o querer e não o poder, porque muitas das vezes essa palavra poder é muito mal associada como doutrina, o poder no sentido de realmente fazer, e doutrina no sentido de ter orientação para poder fazer. Bom, ontem, dia 13 de maio, terça-feira, morre Divaldo Franco, baiano, espírita, um médium que teve uma capacidade de desenvolver um trabalho muito forte, muito bonito ao longo da sua vida, aonde muitos dizem que ele é o substituto de Chico Xavier. Quem não conhece Chico Xavier, posso fazer depois um vídeo explicando e falando sobre ele, mas agora, nesse momento, não é sobre ele que nós vamos falar. E nem acredito que Divaldo Franco seja o substituto de Chico Xavier. Eu vou explicar o porquê. Cada médium traz em si um cunho, traz em si um brilho, traz em si a sua própria missão. Por mais que trabalhe parecido, porém, entretanto, todavia, o seu caminho é próprio. Por que que dentro da Umbanda a gente não vê médiuns fortes neste sentido? Hoje, principalmente hoje em dia, porque todos querem ter o dom de incorporação, porque acham ou acabam acreditando que este dom é o topo. Quem coloca uma classificação na mediunidade é o ignorante, é uma pessoa rasa, é uma pessoa que busca conhecimento de maneiras erradas, que não tem uma pessoa que o oriente de forma certa, trazendo cunhos antigos, dos antigos mestres. E é por isso que hoje em dia nós estamos tão rasos de médios bons. E ontem, num dia principalmente marcado dentro da Umbanda, até mesmo Dia de Pretos Velhos, marcado em Portugal pela maioria dos católicos, Nossa Senhora de Fátima, Divaldo Franco se vai. Travava uma batalha contra o câncer há 1 ano, mas mesmo assim não o afetava. Fazia tudo com maior gosto e com a força que os espíritos, e principalmente por uma das suas mentoras, Joana Ângeles, que outrora, se eu não me engano, foi uma freira e era justamente ela, uma das mentoras espirituais que auxiliava Divaldo Franco. Vejam bem o que eu vou dizer para vocês. Ele era professor, médium, antes de tudo, né? Porque nasceu médium, escritor, orador e filantropo.
Então, para vocês conseguirem entender, filhos que estão aí do outro lado, que todo médium tem a sua vida particular associada com o seu caminho espiritual. Ele não está 24 horas também vestido de médium, apesar que alguns, como no caso de Divaldo Franco, já não conseguia, já no final, em alguma parte da sua vida, uma boa parte da sua vida, separar. Mas soube agregar e quem estava do lado dele, principalmente, respeitar. Bom, vou contar rapidinho para vocês a capacidade que este homem teve. Ele construiu uma mansão chamada Mansão dos Caminhos, onde ele criou mais de 650 crianças, onde ele adotou e deu o nome dele. Se vocês pesquisarem, essa mansão não era uma casa, era uma cidade, onde possuíam várias casas, onde possuíram creches, escolas, hospitais, onde as pessoas que participavam desse lindo trabalho dele e eram seguidores dele, doavam um pouco do seu tempo, os médicos, as pessoas, a comunidade em geral. Divaldo Franco foi uma pessoa aonde psicografava, aonde encontrou a sua espiritualidade, nunca procurou ser mais e nem menos, querendo uma fórmula do que ele não era dentro da espiritualidade. E é aí que eu prego muito, porque as pessoas entram para a Umbanda querendo uma fórmula de ser o que não são, de não aceitarem a sua mediunidade. E é por isso que muitos se tornam frustrados, médiuns que não servem para nada, colocam as pessoas em riscos, porque se você é um médium incorporador, abrace a incorporação. Se você é um médium auditivo, abrace a sua mediunidade. Se você é um médium vidente, abrace a vidência. Se você evoluiu para ser um médium clarividente, você vai entender o que é a clarividência, o dom de enxergar com a nitidez, de estar ali presente e vendo o que está acontecendo. Porém, entretanto, todavia, nunca colocar o seu parecer, ser íntegro, justo e principalmente neutro para aquela pessoa que está na sua frente, você está auxiliando e não passar por cima do sagrado, porque o que mais a gente vê são pessoas que não têm a humildade e se colocam acima do sagrado. E justamente foi que Divaldo Franco, como outros médiuns, tanto kardecistas como da Umbanda, do Candomblé, que já se foram. Porque hoje o que a gente vê são médiuns querendo apenas colocar para fora o ego, transformando a espiritualidade numa ala de carnaval para tentar convencer, e as pessoas se deixam levar porque talvez tenham este mesmo conceito, este mesmo pensamento e depois ficam falando da espiritualidade. Tanto erro dos mentores falsos, que não tiveram doutrina, não tiveram uma raiz, não tiveram um ensinamento, uma orientação, e as pessoas que procuram e se deixam levar. E muitas das vezes dizem que tem tanta fé, mas o que tem é apenas um fanatismo. Voltando no assunto sobre
os caminhos da mediunidade. Vamos falar da intuição. A intuição é essa que se divide muitas das vezes em vários caminhos que precisam de ferramentas, como um tarô, um pêndulo, a borra do café, bola de cristal, ou apenas fechar os olhos ou um copo de água. Mas não, continuam algumas pessoas sendo abençoadas em ter um dom, mas procuram hoje em dia a internet, procuram pessoas que nem sabem o que significa espiritualidade para se forjarem péssimos médiuns. E os antigos não. Eles tinham a humildade de saber o dom que possuíam, ter a orientação de um pai de santo mentor, uma pessoa física ou através dos seus orientadores espirituais, mas verdadeiros, não aqueles que dizem, eu ouço, eu vejo, eu tenho, mas não resolve nem a sua própria vida. Porque todos os médiuns que seguem uma doutrina verdadeira sabem que têm as suas dificuldades, que passam por momentos, e se você vê a mediunidade de um médium verdadeiro, foi muito difícil no início. Já disse, corra e fuja daquele que diz que a espiritualidade foi muito fácil. Mas, ao ouvir, ao aprender, supera. Consegue ser pessoa física equilibrada, como também a pessoa, o mentor espiritual equilibrado. Agora, que adianta ser um médium, como se diz aqui em Portugal, brutal, ou como se diz no Brasil, um grande médium, que não resolve nem a sua própria vida. E principalmente respeitar o dom que é dado a você. Imagina o tamanho de pessoas que foram beneficiadas pela mediunidade de Divaldo Franco através da psicografia, aonde ele dava palestras, aconselhava, dava o seu melhor, porém, entretanto, foi um médium amado e respeitado. Por quê? Idolatria e fanatismo é completamente diferente daquele que segue com respeito uma casa, um pai de santo, um padre, um espírita. É aquele que sabe que tudo tem uma hora. Sabe aonde estão os seus erros e seus acertos. É por isso que eu sempre prego. Porque o verdadeiro médium, pai de santo, mãe de santo, babalorixá, ialorixá, ele jamais vai colocar no cunho de uma pessoa o fanatismo. Jamais vai colocar no cunho desta pessoa a forma errada de respeitar a fé. Então, nesse momento, através deste vídeo, eu deixo um pouco do relato de Divaldo Franco, quem ele representou para a Bahia, onde ele nasceu e ele viveu, para os kardecistas, que são os espíritas, para os médiuns de todas as religiões, até mesmo os católicos, que ouviam o que Divaldo Franco tinha para repassar durante ao longo da sua vida e o que ele aprendeu através dos seus mentores. Foi amigo íntimo de Chico Xavier, creio eu que teve até alguns trabalhos juntos com ele, e depois se separou.
e uma aprendizagem a todos aqueles que realmente querem ser médium. E antes de finalizar este vídeo sobre Divaldo Franco, deixa eu deixar um depoimento meu a vocês. Eu sou um médium de raiz. Quando me fiz, não existia internet, não existia o WhatsApp, nada disso. Existia o conhecimento de você ouvir seu mentor, que no meu caso foi a minha avó, a primeira dona do terreiro. Depois, buscar conhecimento em fontes fiéis e ouvir também relatos e depoimentos de outros caminhos, vertentes de outras religiões, outras espiritualidades. Não quer dizer que eu misturasse a minha vertente. E nem quer dizer que eu vivia em terreiros, porque assim eu tenho orgulho de dizer que eu não precisei ficar pulando de terreiro em terreiro buscando receitinhas, como tem pessoas frustradas e médiuns péssimos, que aonde a culpa são dessas pessoas que não querem aceitar a doutrina e ficam pulando achando que vão encontrar uma maneira mais fácil. Ser um bom médium é aceitar que existem outros caminhos, porém ser fiel ao seu caminho. Este é o meu conceito, é o meu cunho. Eu repasso aos meus verdadeiros filhos, aqueles que querem ouvir. Os que não quiserem, não é um problema meu, pois eu já estou feito. Quem procura que está precisando. Sempre lembre disso. Tá bem? Bom, fica então o meu relato sobre Divaldo Franco e a sua trajetória. Que Pai Oxalá abençoe a todos.